Bom dia para todos. É um prazer imenso para mim estar aqui apresentando a professora Flávia. Eu queria contar rapidamente, para não tomar o tempo dela, porque ela tem muito a dizer, quem é. Então, Flávia Benevides Foz, doutora em Ciências pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, USP, especialista em linguagem pelo Conselho Federal de Fono, graduada em Fono pela Federal de São Paulo, Unifesp. Larga experiência no atendimento clínico e institucional nas áreas de linguagem oral e escrita, com ênfase em distúrbios de aprendizagem e dislexia. Professora do Cefac, Saúde e Educação, nos cursos de especialização e aprimoramento nas áreas de linguagem, distúrbios de aprendizagem, neurociências e neuroeducação. Pioneira no uso da tecnologia informática em ambientes de aprendizagem. Autora de artigos, livros e softwares, idealizadora e responsável pelo site que vocês vão ter, né? Você pôs ali, tá? Vocês podem ler, www.sosdislexia.com.br. É um prazer muito grande para todos nós estar com a professora Flávia aqui. Aproveitem. Bom dia a todos, é um prazer estar com vocês. Obrigada, Irene, pela apresentação. E eu gosto muito de conversar com professores, educadores e colegas dentro desse tema. Pela minha experiência clínica, a gente provavelmente vai abordar aqui um olhar um pouquinho diferente. E dentro do tempo da palestra que foi dedicado para esse tema, eu vou priorizar a autorregulação na ortografia. Tá? Os slides da palestra já estão disponíveis no site, tá? Então, para evitar que vocês anotem ou que fiquem preocupadas em fotografar, eu já disponibilizei, é só fazer o login no site e ele está lá. Eu só reforço que alguns slides que têm fotos de paciente, a gente pede para não fotografar. Os outros vocês ficam à vontade, mas a gente se preocupa em passar os conteúdos lá, para que vocês possam rever, porque é muito conhecimento, são 3 dias de muita informação, então a gente tem essa preocupação. Então a gente vai falar dos erros da escrita, né, do ponto de vista dos erros ortográficos. Então é fato que a nossa população de estudante hoje a gente tem essa grave, né, e importante preocupação, porque eles estão escrevendo de uma forma bastante incorreta, não está sendo valorizada a escrita correta. Para ajudar a gente ainda tem, né, a escrita digital, né, essa comunicação rápida por WhatsApp e por todas essas mídias digitais, que dentro desta linguagem aceita suas abreviações, mas não né, nos auxilia, né, no que nós precisamos, que é uma vaidade na escrita correta. Tá? Mas este trabalho tem que vir de base, tem que vir da educação. Então, o que a gente vai hoje passar aqui é fazer uma reflexão em cima deste fato. Né? O outro fato é que o treino da ortografia, como nós vivenciamos, né, ela não tem dado conta do recado. Né? Então, claro, eu estou dentro de uma visão da patologia, mas a gente acompanha lado a lado, né, a educação com a fonoaudiologia escolar, e a gente observa que o material pedagógico, didático, ele não tem dado conta, concordam? Né? Ele não tem dado conta dessa questão ortográfica. Então, nos leva a refletir, né, sobre que questões ou como nós poderíamos abordar para estimular, né, os alunos a escreverem corretamente. Né? E, para isso, a gente tem que entender um pouco da nossa língua. Né? Quais são as peculiaridades da nossa escrita?
apesar da escrita ortográfica do português não ser considerado uma língua, em português, não ser considerado uma língua opaca, o que significa isso, né? É uma língua difícil de escrever porque tem um som e várias representações. Então, o inglês, comparado ao português, é uma língua mais opaca e o português uma língua mais transparente. Já o italiano é uma língua mais transparente ainda, existe uma relação som-letra bionívoca. E no português, a gente tem todas essas confusões, né, entre as representações, por exemplo, do som S. Né? Então, o som S pode ser S, pode ser 2S, cedilha, SC, cedilha, X, e aí vai. Então, dentro dessa complexidade, só falando das múltiplas representações, a nossa língua é complexa. E como a gente vai ensinar isso? Só que a gente não tem só essa questão. A gente também, por exemplo, tem a arbitrariedade da língua nas regras. Como é que eu vou ensinar um R, 2 Rs, um S, 2 Ss, Ceci, Keki, Gegi, Gegi? E esta representação da regra, ela parte de habilidades e pressupostos diferentes das múltiplas representações. Então, se a gente não tiver esse olhar de não colocar todos os erros ortográficos no mesmo balaio, a gente não vai investir no ponto certo. E cada uma tem a sua habilidade. Nós recebemos muito, né, nas clínicas fonoaudiológicas, as crianças que trocam os sons que se diferem pelo traço de sonoridade. PB, TD, FV, não é? Já é outra habilidade, é a discriminação e a percepção desse traço de sonoridade para fazer uma relação pontual entre o som e letra. A gente tem mais uma questão que é complexa, que é o apoio da oralidade. Então, quanto mais perto da norma culta, mais eu falo de um jeito e escrevo mais próximo. Quanto menos próximo da norma culta de falar, mais a gente se distancia. E nós temos os regionalismos. Por exemplo, aqui, né, em São Paulo, fala leite quente. Eu falo I, mas eu tenho que grafar E. Tadinho, né, dos alunos. É muita coisa, né, para eles terem que perceber. E por isso que nós precisamos identificar esta classificação para poder atuar efetivamente. Não é? E nós precisamos de recursos de autorregulação para atuar efetivamente. Tá? Então, no início do processo de aprendizagem da escrita, a gente sempre tem duas demandas, né? O que eu vou escrever e como eu vou escrever. Né? Então, nesta oportunidade do como, né, que é a criança pequenininha, ela que está aprendendo a relação som-letra, aprendendo o nome das letras, os sons da letra, a grafar estas letras, elas estão muito preocupadas no como. Não é? Na hora que você pede para escrever uma frase ou um texto, né, ela parte a se preocupar em o que eu quero transmitir. E quando, né, conforme a gente caminha, né, no processo, a gente faz as duas coisas juntas. Nós somos automáticos nisso. Ao mesmo tempo que a gente está pensando em o que eu vou escrever, já está pensando no como. E de uma forma bastante automática. Só se a gente se deparar com uma palavra que a gente mesmo conhece pouco, a gente vai parar e pensar e buscar alguma pista, não é mesmo? Então, a gente tem que, partindo, né, desta linha, né, pensar que as dúvidas são absolutamente pertinentes ao processo. Tá? E é na hora da dúvida, lá no início do processo da alfabetização e no ensino fundamental 1 até um terceiro, um quarto ano, quando o aluno levanta uma dúvida, tem que aplaudir, porque ele está pensando, professor, é com S ou é com Z? É com C cedilha ou 2 S? Ótimo, você pensou certo. O que você acha que é? Então, valorizar a dúvida, porque no processo do desenvolvimento ortográfico, o erro faz parte, a dúvida faz parte.
né? Então, os questionamentos são feitos, eles devem ser promovidos, né, para uma automatização, né, da escrita correta. Então, naturalmente, lá no início, né, se levantam as hipóteses, né, e é o momento propício para isso. E a gente não pode deixar, porque se a gente não for levando por esse caminho, o que acontece? Eles automatizam de qualquer jeito, automatizam errado. Eu falo assim, está tudo na mesma caixinha, a letra que tiver lá na porta é a letra que eu vou usar, não é? Então, a gente precisa estimular isso e valorizar a escrita correta, né, dentro da sala de aula. E não é descontando o ponto, né, ortográfico na prova, né? Acho que essa escrita ela é valorizada no dia a dia, nas escritas coletivas, nas correções do dever, enfim, as oportunidades, vocês sabem bem melhor do que eu, do dia a dia de sala de aula. Então, ela tem que ser valorizada e também combinada dentro de um processo de avaliação ou de sondagem, o que vai ser cobrado, né? E exige um treino. Então, existe dentro da programação didática, né, já a eleição, né, de algumas ortografias para aquele bimestre, para aquele ano, né? Só que a quantidade de exercícios é muito pouco e não vejo nos materiais lá, salvo poucas exceções, esse processo de reflexão. Então, tem que ser muito ampliado dentro da sala de aula. Eu vou dar um exemplo também comum que a gente encontra no material didático. Então, se eu estou pensando nas regras, né, vamos citar o R2Rs, a gente faz uma busca, uma descoberta, um registro, né, tem todo um processo, um registro das descobertas, e depois eu posso dar um exercício complete com R2Rs. Por quê? Porque eu tenho o apoio auditivo, tátil sinestésico, uma representação diferente, um R2Rs. Então, eu posso, na hora de me deparar com aquele par, buscar este apoio auditivo, reconhecendo a regra, né? As musiquinhas são diversas, né? Também para ensinar, para o MP, mamãe passei com o papai, mamãe passei com o meu. A criatividade é enorme entre professores e educadores, né? Só que a gente vai fazer uso desta musiquinha ou deste recurso na prática. Ele serve como um norteador, porque a maioria das crianças sabe repetir, né, o jargão, a musiquinha, mas não está aplicando. Então, a chave é aplicar isso enquanto eu estou fazendo a tarefa. Então, se eu tenho um apoio auditivo ou da regra, eu posso fazer na oposição. Mas pensem comigo, C cedilha e 2 S's. Eu posso, complete com C cedilha ou 2 S's. Está ajudando a minha memorização? Não, eu estou pondo na mesma caixinha. Eu vou lembrar que passarinho e cabeça estavam naquela lista, mas não me garante que eu guarde que passarinho é 2 S's e o cabeça é com C cedilha. Então, se eu não tenho apoio, né, da arbitrariedade da regra, se eu não tenho apoio do som, porque as letras são representações desses sons, eu tenho que trabalhar de outra forma. As múltiplas representações exigem uma memória, né, visual para a construção desse léxico, né? Então, é importante a gente pensar nisso. Então, um programa para intervenção ortográfica, ele tem que ser estruturado, tem que ter uma sequência, tem que ir do mais fácil para o mais difícil, ele tem que ser cumulativo, todo o tempo eu tenho que estar fazendo uma revisão disso, e multissensorial. Então, quando a gente estabelece, né, que naquele processo é um R2Rs, voltando para a questão da prova, eu posso combinar que naquela prova todo mundo tem que ficar esperto para não cair na pegadinha de um R2Rs, porque vai se descontar ponto quem errar um R2Rs. O que eu estou conseguindo com isso?
que o aluno se monitore, mas se monitore com um objetivo específico naquele momento. Então, a gente trazer esses objetivos específicos, estou promovendo uma autorregulação da minha postura frente à escrita correta. E este tipo de atividade, ele também pode ser dado num contexto de classe, né? Então, olha, hoje o ditado é um R e 2 Rs. Para os menorzinhos, eu posso até separar as colunas, porque visualmente eles vão se organizando nesta classificação. Então, ele já sabe qual é o ponto que ele tem que pensar para grafar, em vez de fazer um ditado que passe por todas as dificuldades da nossa língua e, de repente, a gente está num segundo ano ditando axila, não é? Porque eu quero que o som x apareça. Não é? Então, não pode, tem que acompanhar esse desenvolvimento, inclusive de vocabulário, né? Então, o trabalho é sistemático e explícito. O professor, ele tem que explicitar por que é aquela regra, por que ele está fazendo desse jeito, qual é o desafio. E aí, dentro de um processo, né, que vai internalizando, né, eles vão caminhando por essa linha, né, de pensar antes de grafar. Então, o professor ele precisa gerenciar as sequências didáticas, né, a sistematização e já passar para o uso social da escrita. Então, correções coletivas, né, pontuando, né, como cada... Então, essa relação dialógica individualizada é super importante. A gente sabe que algumas crianças aprendem mais fáceis do que outras. Tem algumas que apreendem a regra e não sabem nem te explicar, não é? E a intervenção, né, a mediação do professor, ela é muito importante no individual também, tá? Então, eu entendendo, né, a natureza dos erros, e isso é importante o professor também compartilhar, eu vou conseguir promover atividades facilitadoras dentro dessa concepção. Então, o professor precisa compartilhar como eu classifico a minha língua, né? Compreender esta classificação, compreender as habilidades envolvidas para cada uma dessas classificações que a gente vai abordar daqui a pouco e fazer a intervenção, né? Só reforçando que a escrita correta não é só uma questão de memorização. Não basta simplesmente eu corrigir. O que acontece quando a gente corrige, né, sem fazer uma intervenção ou uma proposta direta? Ele pega o material, põe na mochila e vai para casa. Ele não tem uma postura, deixa eu ver o que minha professora corrigiu. Isso tem que ser atividades de correção, concordam? Não é muito difícil a gente encontrar um aluno, né, a não ser que seja solicitado, né, que ele corrija os erros ortográficos, reescreva a produção, reveja o dever corrigido, né? Ele espontaneamente não vai fazer. Então, a gente teria que dirigir. Reforçando que as regras não são da mesma natureza e envolvem diferentes competências de aprendizagem e depende de um desenvolvimento ao longo dos anos, né? E a criança também tem que compreender essas diferenças, ela também tem que aprender a classificar, não é? E refletir, por que eu errei? Se ela não souber, né, classificar, e isso dentro de uma proposta didática dirigida, ela não vai identificar o erro. Não é? Por isso, se você já dirigiu que o S tem vários sons, na hora que ela se deparar com a palavra piscina, ela tem que saber que naquele contexto do si, pode ser o C, pode ser o 2 S, pode ser o SC, pode ser o X. X também tem som dos 2 S. Então, ela tem que contextualizar o que pode ir dentro daquele contexto.
E aí usar as estratégias para a escolha. Normalmente, quando a gente não sabe escrever uma palavra que é de baixa frequência, porque se eu nunca ouvi a palavra e é de baixa frequência, dentro das múltiplas representações, né, como é que eu vou grafar? Eu vou buscar no dicionário, vou perguntar para alguém, vou dar, né, jogar num corretor no computador, não é? Só que eu sei qual é a letra que pode ir naquele contexto. E o aprendiz tem que entender isso. Então, como que eu vou resolver? Agindo. Então, são propostas que ele, né, possa refletir, pensando sobre a escrita, decidir, né? E na hora que ele decide, ele está aprendendo para depois automatizar. A gente gostaria de pegar um atalho, né? Chegar direto na automatização. Mas para chegar na automatização, muita coisa tem que acontecer. Não é 1 ou 2 exercícios que vão dar conta. Tá? E esta reflexão é o que a gente está chamando de autorregulação. E para ele chegar à autorregulação, eu vou ter alguém fazendo a heterorregulação primeiro. Quem é esse alguém? O educador. Né? O educador. Então, é esse processo que a gente precisa fazer. Primeiro, é o professor que está fazendo essa heterorregulação. Depois, eu vou usar instrumentos a gente fala regulação externa, então, dicas que ele possa olhar esse instrumento externo para se regular. Ele pode passar, Flávia, pensa bem, como é que vai escrever? Quem é que pode ir aqui no piscina? Então, fazendo uma autorregulação ainda com uma fala, né, para depois internalizar isso. Né? Então, a autorregulação é a capacidade do indivíduo de controlar e regular seu próprio comportamento. Isso a gente precisa para muitas coisas na nossa vida, né? No dia a dia. Então, aí está a sequência que eu falei. Deixa eu ver isso aqui. Então, primeiro o professor faz a heterorregulação, depois substitui por marcadores externos, que a gente vai ver alguns exemplos. O aprendiz regula falando para si próprio, para depois passar isso para um processo mental de regulação. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, quais são os princípios que ele tem que passar? Né? Que a nossa língua é alfabética, né? Então, que os sons são representados por letras, mas que há suas irregularidades. Nem sempre eu falo como eu escrevo, como eu falo. Ele pensa, elabora, faz tentativa, acerta, erra, faz correções, e o professor vai fazer esta regulação, né, através deste diálogo, dessa mediação corpo a corpo. Então, eu vou colocar vocês numa situação de ditado. Eu tentei escolher palavras bem raras do nosso repertório, né? Não sei se alguém de vocês conhece, mas são palavras que existem, para a gente fazer esse processo, né, juntos. Todo mundo com caneta e lápis aí? Posso ditar? Parrésico. Olha, assim, quando a gente não tem na nossa memória, né, uma representação semântica e não é uma palavra conhecida, a gente precisa repetir. Então, o professor pode repetir. Parrésico. Agora, eu não preciso fazer assim, pá, ré, zi, co, porque aí eu tiro, inclusive, essa sonoridade da palavra, eu tiro a tonicidade. Então, parrésico, foi? Azáfama. Azáfama. Chegou a hora da correção. Então, vamos lá. Muito bom. Opa, já vê? Alguém acertou, alguém errou. Tudo bem quem errou também, porque a gente não conhecia.
Se alguém conseguiu consultar aí um Google rapidamente, ele foi eficiente e acertou. Mas vamos ver o processo que a gente rapidamente passou? O pá, ninguém teve dúvida, né? Biunívoco, papepipapu, não compete com ninguém. O ré, tem competição, só que eu domino absolutamente a regra, né? Então, nenhum de nós teve a dúvida em colocar o ré, mas as crianças têm, se eles não têm ainda o domínio da regra. E a nossa dificuldade é aqui no zi, né? Então, eu tinha 2 opções. Alguém achou mais de 2 opções? Então, eu tenho que saber quem cabe naquele contexto. Ou era S ou era Z. 50% de chance de acerto. Então, aí reside, né, a maior elaboração, né, que a gente precisa ter um controle e reconhecer se a palavra de alta frequência, eu sei. Se ela é de média frequência, eu posso ter dúvidas. O que a gente faz? A gente não escreve no papel para ver qual é o mais bonitinho? Isso o aluno tem que fazer, você tem que ensinar ele a fazer isso. Porque ele está pensando no contexto e usando a memória do léxico ortográfico dele. E se é de baixa frequência, nunca vi. Ouvi uma vez, não está no meu dicionário mental ortográfico ainda. Aí eu falei, parrésico, alguém pôs U? Mas eu falei som de U. Não falei? Falo de um jeito e escrevo do outro, o apoio da oralidade. Por quê? Porque a gente sabe que as palavras terminam em U, né? São tônicas, baú, caju, urubu. E o gorro, corro, morro, é pós-tônico. A mesma coisa do E e do I, né? Então, está automatizado. Agora, muitos já aprendemos, a gente sabe usar, mas não sabe explicar. Para saber explicar, a gente tem que analisar a língua. Tá? Então, tudo bem. Então, veja que a gente passou pelas várias fases, né? Podia ter aluno que tivesse pobá, mas a troca surda e sonora não faz parte do desenvolvimento. Já tem que acender uma luzinha e falar, opa, alguma coisa eu tenho que fazer por esse aluno. Né? Se ela sistematizar, dançou uma troca aqui, outra ali, no início do processo, pode ocorrer, mas ela não se perpetua. Começou a repetir o erro, não faz parte do desenvolvimento, já tem que investigar o que é. Bom, então a gente passou aqui a regra, a múltipla representação e o apoio da oralidade. Azáfama, a mesma situação. A não tem para ninguém, o Fá não tem, todo mundo acentuou. Né? Nossas crianças vão fazer isso? Não, tem que ensinar a regular isso. O Fá é relação bionívoca, o Má também. Tá? Então, é este processo que a gente tem que, de alguma forma, né, compartilhar com os nossos alunos. Olha o que a gente faz. A gente buscou no nosso repertório alguma pista, alguma semelhança com alguma palavra que a gente já conhecia, fez uma aproximação, uma associação, porque nosso cérebro age rapidamente buscando rapidez e efetividade. E todas essas pistas a gente tem que usar de forma, né, rápida. Aí a gente levantou as questões, vocês provavelmente pararam no que era mesmo a múltipla representação, e a gente vai buscar pistas fonológicas, morfológicas e sintáticas. Então, a gente reporta a semântica, não é, para buscar essa pista. Eu gosto bastante desse gráfico, que é assim, a palavra com grafia conhecida ativa automaticamente nosso léxico ortográfico mental. Tá? Só que as palavras que a gente não conhece, né, a gente faz o que a gente acabou de fazer aqui. Faz uma associação fonema-grafema, tem que pensar nas regras contextuais, nas morfogramaticais e, inclusive, nas etimológicas, né? As heranças que a gente tem. Pajé, né?
do que é do Tupi-Guarani, tem a grafia, e assim, são as mais difíceis de usar, não é? Mas fazem parte dessa escolha também. Tá? Só para vocês saberem o significado, né? Parrésica é relativa à parresia, afirmação arrojada, a gente tem que trabalhar a ortografia sistematicamente, né? Então, vamos ser bem arrojadas com essa afirmação. E a azáfama é a afluência de negócios, aperto de gente. Hoje a gente tem bastante gente aqui conosco, né? Ainda bem. Então, isso a gente só reforçando, a gente já falou, né? Então, eles são capazes de entender, né, estas questões da nossa língua, e as estratégias vão fortalecer e desenvolver isso. Sempre lembrando dessas duas palavras, sistemático e explícito. Tá? Como eu vou fazer isso? No dia a dia de vocês, analisando o próprio material escrito da criança, fazendo estudos dirigidos, os ditados interativos, um desses assim, só vou ditar palavras com S com som do Z. Aquela que não for o som do Z, não é para escrever. Então, olha, processa, autorregulação, controle do impulso e grafa a palavra que tem o som do Z, que ele já sabe antecipadamente que ele vai escolher o S entre duas vogais, porque você deixou isso explícito. Na hora que você trabalhou esse vocabulário dentro desse contexto restrito, a chance dele manter no léxico ortográfico dele é maior. Mas, para isso, eu tenho que levantar um vocabulário que seja adequado para aquela faixa etária, né? E que este vocabulário se repita em outras estratégias, dentro desta sequência, né, que é necessária, porque não é uma vez que ele vai ver a palavra agasalho que ele vai saber grafar. Tá? E, para isso, a gente traz os textos, poesias, músicas, enfim, não é? Todo aquele monte de coisas que vocês sabem fazer muito bem. Tá? Brincar de palavras inventadas é ótimo, só que eu vou só inventar quando eu tenho a oposição. Então, cada um de vocês faz uma listinha e vai ditar para o colega. Né? Então, são palavras com um S e dois S's, mas palavras que não existem. Aí, o que ele tem que pensar? Né? Nessa representação de contexto da regra. Agora, não dá para brincar desta forma, com o par, nas múltiplas representações, porque eu não tenho oposição. Então, a regra é, tem oposição, posso trabalhar em oposição, posso trabalhar com palavras inventadas, que eles gostam muito, e pode até ser palavras inventadas, misturadas às letras de uma palavra verdadeira. E aí a gente vai embora, a partir de jogos específicos e da produção do outro. Eles adoram corrigir o material do outro, né? E eles são muito rígidos na correção dos coleguinhas, não é? Então, só algumas atividades aí. Olha, aqui, está vendo que a gente escolheu um registro de um símbolo para representar cada uma dessas classificações? Então, a gente está levando a pensar usando uma representação simbólica. A gente vai entrar mais nisso agora, tá? Então, olha só, múltiplas representações. Um olhinho. Por que um olhinho? Porque exige a memória visual. Tá? Apoio da oralidade, olha lá, falo de um jeito e escrevo de outro. Tá? Então, é a boca e o lápis. Regra, proibido errar a regra, um sinal de proibido. E o ouvido, sons parecidos, preste atenção no som. Use as pistas que você precisa para identificar qual deles é. Então, veja, eu classifiquei, eu ensinei a pensar, eu promovi estratégias com o apoio desses símbolos. Tá? Isso não nasceu sozinho, isso nasceu dentro da prática clínica, desesperada para resolver o problema na desortografia.
Tá? Essa classificação segue a classificação do estudo do Jaime Zorzi com algumas adaptações. Tá? Então, o uso do símbolo, depois que eu comecei a utilizar os símbolos, eu fui observando, né, que a minha população foi conseguindo entender, conseguir traduzir aquilo que eu estava falando. E a mais recente atividade é transformar isso numa reguinha, numa reguinha, né, de autorregulação com marcador externo. Tá? Então, essa é a reguinha. Vou mostrar. E aqui a gente tem, além das 4, ó, mundo na Lua. Eu não posso ficar no mundo da Lua. E aqui é o acento, eu preciso acentuar. Olha aqui, ó, agudo, crase, circunflexo, sutil, preciso pingar o I. Ele ganhou um boné, oxítona, paroxítona, proparoxítona, toda proparoxítona é acentuada. Você segura aqui um pouquinho. Então, este é um marcador ortográfico, e eu vou deslizando para pensar sobre como eu vou grafar a palavra, ou qual pegadinha eu caí. Então, na hora que a criança, né, o aluno, manipula isso, é uma forma lúdica de pensar e de se autorregular, dentro das classificações que a gente tem que compartilhar com eles. Fez sentido isso, gente? Qual é o tempo que a gente está? Então, vamos lá. Tá? Então, esse é uma que a gente chamou de marcador ortográfico. Tenho o prazer e orgulho de dizer que foi um trabalho usando o marcador, foi premiado no Congresso Internacional de Dislexia em Lisboa, agora em março, né, com muito orgulho. Obrigada. Eu e a colega Márcia Soligo, então, representamos o Brasil. Por exemplo, esse jogo é o jogo Soletrando, que tem a versão cartas, a versão digital, né, do Luciano Huck. Então, é um exemplo do que fazer a criança pensar. Então, ele dita a palavra, na verdade não é soletrar, né, é digitar, e a gente já está fazendo uso do marcador. Ele vai ditar palavras com pegadinhas. Vamos pensar, né, na pegadinha que ele está querendo que a gente caia, porque você pode jogar com seus pares ou sozinho, errou, está fora. Tá? Então, de uma forma lúdica, trazer isso para o universo deles. Tá? Então, aqui, olha, é uma outra forma. A gente está com cartas aqui do super trunfo, e aqui a criança, nesse material aqui, ó, a criança fez a representação gráfica, e a gente vai ler a palavra e pensar qual pegadinha eu cairia. E aí ele foi selecionando. Olha só que interessante. Múltiplas representações, está ganhando. Falo de um jeito, escrevo do outro, só um. Regras também teve bastante. E para ele nenhuma dúvida na questão auditiva ainda. Então, uma forma de classificar. Eu posso usar o vocabulário do conteúdo de vocês. Né? Ok. Estou aqui. E aí, depois dessa classificação, ele vai fazer um registro dessas palavras, né, de uma forma, né, já refletindo sobre. Então, se eu já passei por esse processo, a chance dele grafar errado diminui muito. E se ele grafar errado, a gente fala assim, vamos ver qual é a pegadinha. De novo, ele volta para o apoio material dele, né, que é esse marcador, até um momento em que isso foi internalizado. Tá? Essa daqui era uma atividade de memorização, de resgate de palavras, que a gente tinha feito uma atividade, né, e que ele ia
ganhar ponto por X número de palavras que ele conseguisse. Só que ele não podia errar, e aí a gente escolheu junto. Não dá para ver, mas eu vou falar para vocês. Ele não podia errar um R, dois R's, um S, dois S's, a posição do R na sílaba, tri ou tir, que era uma dificuldade dele, né? Não podia errar o an, então, M antes de P e B, e não podia errar o ão e o an, né? Que é uma troca bem resistente. As 4 primeiras, ele já estava bastante trabalhado com isso. E a última, né, que a gente acrescentou aí, era o foco do nosso trabalho. Então, ele foi grafando, né? E ele errou apenas uma palavra, que a gente tem mais de 20 palavras escritas, ele errou apenas uma no M e no N. Porque quando a criança automatiza errado, é muito difícil tirar esse automatismo. Não é? E eu só selecionei, ó, você caiu numa pegadinha, procura. E ele rapidamente encontra. Por quê? Porque esse processo, né, de avaliação já estava dentro da nossa rotina. Tá? Aí, só contextualizando, a gente estava jogando o Super Trunfo dos países. Eu adoro o Super Trunfo, ele é um grande aliado na terapia de leitura e escrita. E a gente separou pelos continentes, numerou quantas cartas tinha em cada continente, e ele tinha que grafar, não esquecendo da letra maiúscula, do acento e das regras contextuais. Então, ele tinha que controlar 3 variáveis. Tá? Todo esse trabalho, né, envolve a metacognição, e é importante que a gente vá fazendo esses registros das descobertas e organizando de alguma forma que facilite rever sempre que preciso, que o aluno tenha essa iniciativa de buscar né, essa descoberta, né, estou na dúvida, então ele vai lá no registro e procura. Né? Normalmente eu faço pastas com todas essas descobertas. Né? Gosto muito de trabalhar com previsões estimativas da criança com ela mesma. Fizemos um jogo, né, dentro de um contexto de palavras, sei lá, com 2 S's, eram 20, um jogo de memória, eram 20 pares. Né? Quantas palavras você vai lembrar depois do jogo? Né? Então, tem crianças que são muito tímidas, né? 5, 10, e tem criança que fala assim, 25, pera, não teve 25, só teve 20. Então, eles não sabem se autoconhecer também com relação a isso. E aí ele faz, eu vou conseguir lembrar 12, ótimo. Né? Então, vamos ver se você consegue lembrar 12. Se ele não consegue, né, ele vai tendo uma noção de quanto ele consegue e que pode ser um estímulo para ampliar essa capacidade de memória também. E é bastante interessante que quando você vai colocando em prática, né, esse recurso, eles vão tendo uma autoavaliação deles bem precisa. E expandindo para outras áreas. Estudou, sabe tudo? Sei. Como é que você estudou? Eu fiz as perguntas para mim e fui respondendo, eu sei todas. Ele vai fazer as perguntas que ele sabe, não é que ele não sabe. Né? Então, muitas vezes, eles não sabem avaliar nem se eles estudaram o suficiente ou não. Né? Então, a correção dirigida até chegar à correção autônoma. Né? Esta forma de corrigir, né, dentro do contexto escolar, é a mais adequada. Eu vou pôr o modelo a ser copiado, porque eu estou ajudando a criança a memorizar, a construir esse léxico mental dela. Não é? Então, esta é a maneira. A gente precisa evitar, né, escrever por cima, porque fica um material muito poluído. Ele é bom para o professor, que ele bate o olho e fala assim, nossa, esse meu aluno está muito
né, mal na ortografia, mas ele não vai ajudar o aluno a entender o que ele errou e muito menos a memorizar o que é certo. Então, a gente tem que... É um vício nosso, não estou falando de você, é um vício nosso corrigir marcando por cima da palavra, pondo as letras penduradas ou escrevendo por cima. Mas se a gente entender como o nosso cérebro funciona, a gente tem que entender que isso não é um recurso que a gente possa usar, não é? E também a gente não treinou essa criança, esse aluno, a fazer a revisão daquilo que a professora corrigiu. Então, de nada adianta essa estratégia. Tá? Então, vamos ser cuidadosos e, ao longo, né, pedir uma revisão pontual, né, pondo uma bolinha embaixo da letra que ele tem que trocar ou rever, depois marcando a palavra toda, depois marcando nesta linha tem uma correção, neste parágrafo, e eu também uso as mesmas referências na correção. Aqui você errou 3 palavras e a pegadinha é a múltipla representação, é o olhinho. Acha quais são? Aqui você caiu em 2 regras, vai descobrir qual é. Então, a gente dirige esse olhar. Então, daí, quando? Antes, durante e depois das atividades. Ela tem que estar sempre. Né? Então, a escolha do momento vai depender da atividade, né, e do contexto da classe e da relação professor-aluno. Aos poucos, eu vou diminuindo a pista, né? Dirigir a correção também das provas, a gente já deu alguns exemplos, a correção de pequenos textos. Então, quando eles vêm, né, se eles escreveram bastante, uma produção textual de 2 folhas, é um pouco mais complicado corrigir do que situações menores. E a gente também tem que dar dicas de correção. Por exemplo, se eu escrevi, eu sei aquilo que eu quis escrever. Como a gente tem uma leitura, né, com reconhecimento visual rápido, a chance de eu perceber o detalhe é menor. Para eles não é diferente. Então, muitas vezes eu faço recurso de começar lendo da última palavra para a primeira e da direita, né, para a esquerda, para descontextualizar aquilo que eu quis escrever. Porque eles... veja essa palavra, é tal... Né? Então, você escreveu barriga em vez de barriga. Então, leia, barriga. Não, lê de novo, com atenção, barriga. Ele sabia que ele queria escrever barriga, a chance dele achar o detalhe ali é pequeno. Tá? Olha só uma outra ideia, tanto de ditado como de correção. O aluno vai julgar se a palavra é fácil, médio ou difícil para ele. Então, ele vai escrever... E aqui ele vai representar as legendas, e aqui, desse lado, né, da coluna, ele vai, se ele errou, ele vai ter que classificar a pegadinha aqui que ele foi. Quando eu faço a correção de material, às vezes de prova, né, eu uso esse mesmo critério. Então, era uma correção de prova escolar que eu trouxe para dentro do contexto de terapia, e eu fui ditando para ela as palavras, olha, e ela, que interessante, ela julgou todas essas fáceis, e era mesmo. E olha as palavras que ela julgou médio: avançar e Perseu. Estava trabalhando o quê? Né? Estava trabalhando a história da Grécia, era uma palavra nova para ela, julgou direitinho, e avançar não era uma palavra tão comum. Minha, fomos, conhecemos, barulho, aqui ela pôs, em vez da lua, é atenção. Ai, não, essa foi falta de atenção, e foi mesmo, ela tinha um componente atencional. Tá? Tempo esgotado. Então, só finalizando aqui com vocês essa ideia. Então, ela foi grafando aqui, ó, a regra, mas eu sabia, era um erro de atenção, teve 2 olhinhos, né, múltiplas representações, e falo de um jeito, escrevo do outro. Então, ela teve bastante autonomia de se julgar,
absolutamente coerente com o seu julgamento, e isso aqui é o papel de rascunho que ela usou, porque o rascunho já foi instituído como uma metodologia para a correção, para eu pensar como grafar as palavras. Tá? Então, aqui ficou uma ideia, né, da importância, né, da gente trabalhar essa autorregulação dentro de uma proposta de classificação diferenciada dos erros ortográficos. E algumas ideias aí. A gente poderia ficar aqui muito mais tempo conversando, é um tema bastante interessante, mas se a gente já colocou aí, né, uma pulguinha atrás da orelha, uma vontade de mudar, a gente cumpriu bastante nosso objetivo de hoje. Espero que vocês continuem aproveitando bem este evento, tá bom? Muito obrigada pela atenção, estou à disposição. Agradecemos a professora Flávia, que veio de Jundiaí para cá, para dar essa palestra, né? E agradecemos a todos vocês que estiveram aqui, vão poder ajudar seus alunos a partir disso. Muito obrigada, professora.